O ministro Antônio Anastasia, do Tribunal de Contas da União, adiou a análise sobre o leilão do Porto de Santos. O julgamento, que pode limitar a presença dos atuais operadores dos terminais de Santos no pregão. Quem está acompanhando tudo isso e traz essa informação para a gente é Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília. Bem-vindo, Daniel. Uma boa tarde, boa noite já para você. Boa noite já para você, Muriel, a todos no Money. Muriel, dia aguardado com muita ansiedade por todo o setor portuário. Não à toa, os principais executivos do setor, de gigantes da navegação, estavam hoje presencialmente na sessão plenária do Tribunal de Contas da União, em que foi apresentado finalmente o voto do relator, ministro Antônio Anastasia, sobre as regras do leilão do Tecon Santos 10. Por que a gente tem trazido tão assiduamente notícias sobre esse leilão? Porque esse novo terminal de contêineres no Porto de Santos deve receber investimentos de mais de 6 bilhões de reais e ampliar em 50% a capacidade de movimentação de contêineres lá no maior porto da América Latina, que está à beira da saturação quando se trata desse tipo de movimentação de carga. Algumas projeções dão conta de que em 2028 não vai ser possível aumentar mais a movimentação de contêineres. E o Tecon Santos 10 é absolutamente crucial. Hoje são 3 operadoras de terminais. A ANTAQ, agência reguladora do setor, e o Ministério de Portos e Aeroportos mandaram para o TCU uma proposta de leilão com restrições em 2 fases. Na primeira tem restrição, quem já está no porto não pode entrar. Se não tiver propostas, aí sim pode entrar quem já compete lá no Porto de Santos, mas vendendo os seus ativos atuais. Chegou no TCU, a área técnica do TCU foi contra, o Ministério Público de Contas foi contra, o Ministério da Fazenda se posicionou também contra essa regra da ANTAQ, um leilão aberto, e chegou a hora do voto do ministro Anastasia. Anastasia apresentou um voto seguido a área técnica e o Ministério Público de Contas. Portanto, um leilão aberto, sem restrições. Anastasia reconheceu ali no voto que existe sim uma preocupação com uma concentração de mercado, mas que se você desobriga ali quem já está no porto a continuar, ou seja, ele tem até uma obrigação de vender o ativo atual para participar do leilão, é como ter um novo entrante. Então, isso agrada uma série de empresas, por exemplo, a gigante suíça MSC, a dinamarquesa Maersk, que são sócias num terminal de contêineres já no Porto de Santos. A linha de Anastasia foi essa. Qual que foi ali uma discussão muito intensa no tribunal? O ministro Bruno Dantas abriu divergência em seguida e apresentou um voto em separado. A tese de Bruno Dantas é a seguinte: essa preocupação com a concentração de mercado em Santos precisa ser debatida e avaliada com muito cuidado, porque Santos representa 30% do comércio exterior brasileiro e está numa tendência de concentração, segundo ele. Então, concentração não pode ser vista só como operadores de terminais de contêineres disputando entre si, mas hoje uma tendência à verticalização. O que é isso? São armadores, companhias de navegação que compram terminais de contêineres e passam a operar a carga no porto e a fazer o transporte marítimo dessa carga em linhas muitas vezes intercontinentais. A francesa CGA-CGM comprou no início do ano a Santos Brasil, outra grande operadora de contêineres no Porto de Santos. E a Santos Brasil tinha um valuation na época de 3 bilhões de reais. A CGA-CGM comprou a Santos Brasil por cerca de 10 bilhões de reais. Então, qual que foi a tese apresentada por Bruno Dantas? A CGA-CGM não comprou só a Santos Brasil, não comprou o direito de operar contêineres em Santos. Ela comprou espaço de mercado. É como a companhia aérea que vai para Congonhas e compra ali uma outra companhia aérea para, na verdade, ter direito aos slots, que são extremamente disputados. Ela compra presença no aeroporto e ela compra o direito de voar para o Rio de Janeiro, para Brasília, de Congonhas, que é muito melhor do que voar, na maioria das vezes, de Guarulhos. A mesma coisa, segundo Bruno Dantas, está acontecendo em Santos. Então, qual que foi o voto de Bruno Dantas? Colocar uma restrição para que as companhias de navegação participem do leilão.
O voto de Bruno Dantas foi seguido por outros 2 ministros, Jorge Oliveira e o Walton Alencar, e o ministro Augusto Nardes sinalizou no início que votaria com Bruno Dantas, mas acabou pedindo vista, a decisão ficou para o dia 8 de dezembro. O placar está 3-1, existe uma tendência que a gente apurou ali com fontes do tribunal de que deve prevalecer o voto de Bruno Dantas, portanto um leilão em 2 fases com restrições que afasta a MSC e que afasta a Maersk, mas o governo com isso não conseguirá agora oficialmente cumprir a sua ideia de leiloar o terminal na segunda quinzena de dezembro, porque essa decisão vai ser tomada em 8 de dezembro, até voltarem as regras ali para o Ministério, dar aquela embalada, a última empacotada no edital definitivo e soltar. É bem possível que esse leilão fique ali para fevereiro, talvez até março.